Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quinta-feira, uma manhã chuvosa, uma delícia de dia, né? E a gente tá aqui para fazer a meditação de Jesus bem cedinho, 6h15 da manhã. E a gente tá aqui para meditar a palavra de Deus. E hoje vamos ver o que ele trouxe para a nossa vida, o que ele trouxe para a nossa mudança, né? Sabemos que o pouquinho que a gente se esforça para mudar e fazer a vontade dele alegra o coração dele. Então estamos aqui tentando mudar um pouco cada dia, né? Então hoje, pelo que eu percebi, é aquele evangelho que eu acho divino, né? Todos são, mas tem uns que toca mais você, né? Você tira para você a humildade dessas pessoas, a forma como essas pessoas falavam com Jesus. Então hoje a gente vai ver a passagem do leproso, né? Aquele leproso em especial que pede a graça a Deus, mas pergunta primeiro, né? Senhor, se queres, podes me curar? E Jesus diz, eu quero lhe curar. E ele sai dali curado. Então ele pergunta. Então o que é que a gente vai trazer para a nossa vida? Qual a reflexão? A gente vai refletir hoje como é que a gente pede as coisas a Deus. Como é a forma como pedimos a Deus a nossa graça, o nosso sonho, a nossa necessidade. Muitas vezes a gente exige. Será que a gente está exigindo de Deus que Ele nos dê as coisas boas, né? Será que a gente está barganhando com Deus, fazendo moeda de troca com Deus, né? Se tu me der isso, eu te dou isso aqui, né? Se você me der esse emprego que eu tanto quero, eu vou te seguir. Eu vou à igreja, eu vou fazer uma promessa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se, geralmente existe o se o Senhor me der, se o Senhor fizer, né? Mas esse leproso, ele traz esse exemplo. Se queres, podes me curar. Ele pergunta, se o Senhor quiser me curar, se tiver no momento, se eu merecer essa cura. Então, assim, é muita coisa envolvida. Esse evangelho é muito lindo e a gente vai ver agora. Então, pessoal, dando continuidade, né, ao evangelho de ontem, a gente continua no livro de Marcos, né? O evangelho hoje está no livro de Marcos. Continuamos no capítulo 1. Agora o versículo é do 40, aqui, do 40 ao 45, né? Aqui. Jesus e os marginalizados. Um leproso chegou perto de Jesus e pediu de joelhos: se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus ficou cheio de ira, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero. Fique purificado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem ficou purificado. Então Jesus mandou logo embora, ameaçando severamente: não conte nada para ninguém. Vá pedir ao sacerdote para examinar você e depois ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que seja um testemunho para eles. Mas o homem foi embora e começou a pregar muito e a espalhar a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ele ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte as pessoas iam procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vamos lá? Então, o evangelho de hoje, ele vem nos trazer duas coisas interessantes, né? Ele vem mostrar a forma como esse leproso orou a Deus, pediu a ele para que fosse purificado, fosse curado, né? E também a importância do testemunho, a importância da gente sair testemunhando aquilo que Jesus fez na nossa vida, né? A palavra diz que esse leproso, depois que foi curado, mesmo sendo proibido por Jesus
a não falar para ninguém, só os sacerdotes, ele saiu gritando ao mundo, né? Ele saiu gritando. Mas por que Jesus não queria que ele falasse? Justamente porque para não acontecer o que estava acontecendo, né? A palavra diz que Jesus não podia entrar em cidade nenhuma. Por quê? O tumulto era muito grande, né? Então, Jesus ficava em lugares desertos e mesmo assim as pessoas iam buscá-lo nesses lugares, né? Então, era por isso, eu acredito que era por isso que Jesus mandava que eles se calassem. Não foi só esse leproso. Na palavra a gente vê várias vezes Jesus mandar curar e mandar que eles vá e não falem nada. É justamente por quê? Porque eu acredito que Jesus queria ter o caminho livre para ele fazer a vontade de Deus, né? Sem que houvesse tumultos, mas não tinha jeito. As pessoas elas saíam da cura e já saíam dando o testemunho, trazendo para a nossa vida, né? Divulgando aquilo ali, aquele milagre, aquilo que aconteceu. E com esse leproso não poderia ter sido diferente, né? Ele tem uma forma de pedir a Deus diferente. A gente percebe que ele pergunta primeiro: se tu queres, tu pode me purificar. Se tu queres. Então, hoje a gente vai meditar em cima disso aqui. Como será que eu oro a Deus? Como será que eu peço as minhas coisas a Deus? Será que eu estou barganhando com o Senhor? Ah, Jesus, se o Senhor me der isso aqui, eu vou te seguir. Se o Senhor me der isso aqui, eu vou fazer tal novena. Não, eu vou fazer uma promessa. Se tu me der, eu cumpro, né? Como será que a gente está agindo diante dos nossos pedidos, dos nossos sonhos diante de Deus? Porque esse leproso, ele nos traz um exemplo de humildade, né? Você vê uma humildade nele, você vê que, em primeiro lugar, além da fé com que ele está ali, ele tem o respeito com Jesus. Ele pergunta primeiro se está na hora. Se tiver na hora, em outras palavras, trazendo para a nossa vida. Se está na hora de eu receber essa graça, eu sei que o Senhor pode me dar. Se essa graça é para mim, se isso que deseja almeja meu coração é para mim, o Senhor pode me dar, né? Mas se estiver na hora, se for da sua vontade, ou seja, a gente precisa pegar o exemplo desse leproso, né? E trazer para a nossa vida, trazer para o nosso íntimo. Precisamos esperar em Deus, na vontade dEle. Que essa vontade seja a dele, mesmo que seja ao contrário da nossa. Porque tudo que Jesus ele traz para nós é melhor do que aquilo que a gente deseja. Isso é fato, né? Eu tenho vários testemunhos na minha vida de coisas que eu pedi e que eu almejei e que vieram para mim no tempo de Deus, mas vieram de forma dobrada, né? Coisas assim impressionantes. Mas eu não pedia dessa forma. Eu não pedia, né? Muito pelo contrário, eu ficava com raiva, porque a graça não chegava, porque demorava muito. Porque isso, então eu ficava, né? Tipo um dilema com Jesus. Por que isso? Eu tô te seguindo e por que tu não dá? E por que tu não faz? E por que tu não realiza? Né? Antigamente, há 20 anos atrás, eu era meio atrapalhada com esse negócio. Então eu queria que Jesus fizesse do jeito dele. Mas aos poucos ele foi cuidando dessa parte. E aí ele foi me dando, mas ele foi me dando o tempo dele. E quando ele me dava, eu fui percebendo que era melhor do que aquilo que eu almejava, né? Se era algo assim que eu desejava muito, né? Que eu achava que era para mim, aquilo passava, quando ele trazia uma coisa melhor ainda, né? Uma coisa que está comigo até hoje, uma coisa que segue comigo para a vida inteira. Por quê? Porque ele só te dá aquilo que vai te servir para a vida inteira. Jamais ele vai te dar uma coisa que vai ficar pelo caminho, né? Então, esse leproso, ele sabia orar a Deus, ele sabia como pedir a Deus, né? Então ele chegou diante de Jesus e falou.
se queres, podes me purificar. Então, naquele momento, aquele leproso teve a cura. Pela fé que ele tinha naquele momento, pela disponibilidade dele ir atrás de Jesus, dele acreditar que indo atrás de Jesus, ao encontro de Jesus, ele iria conseguir o seu milagre, Jesus concedeu a cura a ele. Jesus concedeu, porque Jesus viu nele a humildade, né? Jesus viu nele que ele esperava em Deus. O que Jesus fizesse para ele estava bom. Se Jesus dissesse, trazendo em outras palavras para nós, se Jesus dissesse a ele, eu não vou lhe curar. Você não está sendo digno de ser curado agora. Eu tenho certeza que esse leproso ia levantar e ir embora. Ia esperar o tempo de Deus. Então ele deixa esse ensinamento para nós, esse leproso. Não é? A gente não pode só olhar para a palavra de Deus e ver o milagre. Ele curou o leproso, ele vai me curar. Não, o ensinamento a gente tira assim. Né? O ensinamento a gente tira dessa forma. A forma como ele pediu a Deus. Né? É a forma como a gente tem que pedir, que seja feita a tua vontade. A gente tem mania de fazer planos. Né? Às vezes a gente fazemos um plano para as férias. Então, as férias do ano que vem eu quero viajar, então eu vou guardar um dinheiro. Eu vou guardar um dinheiro porque eu vou. Pode dar um pé de jaca, mas eu vou para essa viagem. A gente não tem a humildade de dobrar o nosso joelho e dizer, Senhor, se for da tua vontade, prepara o caminho, porque se for da tua vontade, que essa viagem realize. Tá no meu coração, é um sonho que eu tenho de conhecer tal lugar. Então, se tiver no teu coração, me concede essa graça. Se eu estiver sendo merecedora de receber isso. Porque não é somente sobre você ter o dinheiro, você guardar suas economias para fazer aquilo que você quer. Não, é sobre a vontade de Deus. Às vezes você está ali guardando, acontece tanta coisa errada. Acontece de você ficar desempregado. Acontece de uma doença e você precisar daquele dinheiro. Acontece muita coisa. Então, assim, é ruim, não é bom a gente fazer planos. É bom a gente viver o dia de hoje, né? E se você tiver alguma intenção, você rezar dessa forma. Você olha, Senhor, se for da tua vontade, eu estou guardando isso aqui para isso aqui, não é? Estou guardando porque, sabe, né? Pobre tem que guardar ali uma reservazinha para fazer uma viagem, para fazer o que quer. Comprar um móvel, fazer uma reforma, né? Pobre é assim. Mas tudo na vontade de Deus. Até uma reforma que você vai fazer, você tem que pedir a Deus o discernimento. Senhor, é da tua vontade que eu inicie essa reforma na minha casa? A minha casa está em reforma. Mas eu já tinha falado com ele. Será que está no momento certo, né? Da gente mexer, da gente fazer? Então, você tem ali a resposta de sim ou de não. Né? As coisas normalmente elas vão se encaixando e você ali, você tem um discernimento de sim. Vamos começar. Vamos fazer, vamos colocar no lugar o que está quebrado, vamos dar um grau, vamos comprar o que está faltando, né? Tá no momento. É a hora. Porque eu te dei a graça, eu tô lhe dando a graça de você fazer isso agora. Né? Fazer isso agora. Então eu não posso pegar e ficar juntando, pensando no dia de amanhã. Amanhã eu faço. Para o mês eu faço. Para a semana eu faço. Para o ano eu faço. Não. Eu posso não ter tempo para fazer. Então quando Jesus ele nos abençoa, ele abençoa para que a gente tenha ousadia e faça. A gente precisa também ter essa ousadia. Perder o medo, muitas vezes a gente tem medo. Eu já fui muito medrosa no começo. Mas depois você vai amadurecendo e você vai criando coragem. Você vai encontrando pelo caminho pessoas que te ajudam, que te dá força, que te dá coragem. Então é dessas pessoas que a gente precisa ter do nosso lado, na nossa vida, na nossa caminhada. Pessoas que nos dão força. Fulana, vai em frente. Eu tô aqui. O que tu precisar, eu tô aqui.
precisamos de gente assim, não é? Então, por quê? Porque é sinal de Deus de que a gente está no tempo certo, na hora certa, de fazer aquilo que a gente realiza. Então, esse leproso, ele veio hoje nos ensinar como a gente deve pedir as coisas a Deus, né? Será que é da tua vontade que eu compre isso? Será que é da tua vontade que eu realize isso? Será que é da tua vontade que eu viaje? Será que é da tua vontade que eu continue nesse emprego? Será que é da tua vontade que eu saia desse emprego? Então, assim, tudo é em torno da vontade de Deus na nossa vida, né? Mais embaixo a gente percebe, a palavra diz que Jesus diz a ele: não diga nada a ninguém. E ele sai e dá o testemunho para todo mundo. Então hoje a palavra de Deus vem nos dizer isso. Amém? Um bom dia para vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau.